Deixarem. Bom, aqui esse símbolo, pessoal, ele é um símbolo para geometria. A gente está emprestando aqui para chama semelhante. Eu quero saber se esses dois radicais são semelhantes. Sim. Primeira coisa, os índices são iguais? Sim. Não, isso aqui, rapaz. Os radicandos são iguais? Sim. Então é semelhante. Basicamente é isso. Aí aqui na apostila, no meio, silêncio, no meio. Olhem só, aqui é 2 vezes isso e aqui é 7 vezes isso. Não é esse que me interessa. Eu vou lá nos radicais. Os índices são iguais? Sim. Os radicandos são iguais? Sim. Então é semelhante. Tá? 7. Isso, 7 vezes isso aqui. Essa aqui. Nessa aqui. Os índices são iguais? Sim. Os radicandos são iguais? Não sei. São iguais se x for igual a 5. Não está dizendo isso aqui. Só que eles são Eu sei que sim. semelhantes. Se são semelhantes, então isso obriga que x seja igual a 5. Tá? Aqui, os índices são iguais? A resposta é não sei, porque eu não sei quanto vale x. Os radicandos são iguais? Aí a pergunta, os radicais são semelhantes? Isso obriga que o x seja igual a 3. Obriga, e tem que ser. Continuando. 127. Operações fundamentais com radicais. Primeiro, adição e subtração. Primeira pergunta, pessoal, que vai fazer, esse símbolo aqui quer dizer existe. Então a pergunta é, a conta existe? Posso fazer? É uma pergunta. Só posso somar ou subtrair 2 radicais se eles forem semelhantes. Senão não posso. Repetindo. Só posso somar ou subtrair 2 radicais se eles forem semelhantes. Ou seja, tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando. O que isso quer dizer? Que A é igual a C e que B é igual a D obrigatoriamente. Senão não posso fazer. Bom, ele quer saber se essa conta existe. Vamos lá. Os índices são iguais? Sim. Os radicandos são iguais? Sim. Então eu posso fazer esse, vou juntar com esse, vou ter 2 dele, né? Então vai ficar 2 vezes raiz cúbica de 5. A conta existe? A primeira pergunta é, a conta existe? Primeira pergunta, não sei. Não sei. Vou olhar. Os índices são iguais? Sim. Os radicandos são iguais? Sim. Então eu posso fazer. Quantos desses eu tenho? 1. Quantos desses eu não tenho? Menos 2. Então uma dívida de desse aqui. Mas eu tenho um desse aqui. Com um que eu tenho, pago essa dívida? Não. Vou fazer o quê? Diminuir. Para quanto? Menos 1 desse aqui, né? Então vai ficar menos a raiz quarta de 2. Menos 1 vez a raiz quarta de 2. Outra aqui, ó. Não existe. O nome desse símbolo é não existe. Então não existe essa conta se eles não forem semelhantes. Eu não posso fazer. Aqui, essa conta não existe. Vamos lá. Quais são os índices? 2. Quais são os radicandos? 6. São iguais? Então essa conta eu não posso fazer. Não posso. Silêncio. Tá?
Olha, essa não existe, mas essa existe. O que ele fez? Transformou isso nisso. Aí dá para fazer. A gente não vai ver o cálculo agora, vai ver depois do exercício. Aí fazendo a conta dá 24 vezes a raiz quadrada de 6. Essa conta não existe. Bora ver. Os índices são iguais? Sim. Os radicandos são iguais? Não. Então não posso fazer essa conta. Aí por meio de uma transformação, agora eu posso. E efetuando o cálculo, fica 11 vezes a raiz cúbica de 3. Isso a gente vai ver nos exercícios. Exemplo 3. Essa conta não existe. Por quê? Os índices são iguais, mas os radicandos não são diferentes. Então essa conta não existe. Por meio de uma transformação, isso vira isso, que vira isso, e resumindo, dá 3 vezes a raiz cúbica de 3. Por que eu tenho que fazer uma conta que não existe? Porque você é engenheiro. Aí o cara foi lá, e aí, doutor? Quantos sacos de cimento? Cara, não dá para fazer. Ah, não pode fazer o prédio? Não. E agora? Não, pega que eu vou dar um jeito. Aí ele vai, mexe na conta, agora dá. Mano, dá 3 vezes a raiz cúbica de 3 de cimento. O cara fica te olhando. Tá? Quanto de cimento? Pera aí. Ali chama lá o cara aqui, que é o capataz, que leu o projeto. Rapaz, isso aqui dá conta. Rapaz, dá tantos litros de cimento. Pega a lata, corta, mede com água. Deu, beleza. Mano, pega essa lata aqui e joga lá. Enche de cimento e joga lá. Dá certinho. Pronto, ele vai ficar fazendo aquilo. Ele acertou. Quanto é que tem aqui? Rapaz, tem 3 vezes a raiz cúbica de 3. Por quê? Porque o engenheiro falou. Então tá certo. Vamos lá. Aí tu fez o prédio, aí o prédio caiu. E agora? Faz o prédio. Quando cai um prédio, morre gente pra dedéu, né? Aí tá, de quem é a culpa? Aí o engenheiro fala, não, mas tá aqui, ó. Eu fiz o cálculo, é 3 vezes a raiz cúbica de 3 de cimento por metro cúbico. Aí vão lá, pegar a coluna que rompeu e tal, medir. Não, essa coluna aqui não tá com essa medida, tá com menos, por isso o prédio caiu. Aí de quem é o erro? Não, o engenheiro já livrou a cara dele. O engenheiro é o primeiro que livra a cara. E é o mais fácil, que botou errado de cimento. Aí o capataz, não, mas eu tava olhando, ele tá aqui, a gente mediu, dá isso aqui. Aí o peão lá olhou, não, vai ficar muito fraco, vai ficar muito forte. Vou botar menos aqui, ninguém vai ver. Quem vai ver? Bom, o resultado é que morre gente. Entendeu, né? É por isso, pessoal, que geralmente em Alva Grande, a massa do cimento não é feita no local. Vem um caminhão com a massa já, com a medida que o engenheiro disse que ia colocar. Aí dá certinho. Aí se der bronca, livra a cara de todo mundo lá. Não, foi o pessoal aí do cimento aí. Aí já resolve o problema. Existe um curso de... Atenção, existe uma área de engenharia muito legal. Tu vai olhar o prédio que está lá funcionando e vai dizer, esse prédio vai cair. Uma informação importante, né? Aí você tira as pessoas antes do prédio cair. Por exemplo, aqui no nosso prédio a gente está com uma rachadura aqui, já viram? Ela segue pelo chão e vai dar lá na coluna, no vergalhão da cozinha, repararam? E ela está abrindo, né? Pode ser só uma fissura da questão da dilatação, pode ser. Aí ela para de abrir. Mas como é que tu sabe que é ou que não é? Tu pega um espelho e coloca um vidro, aí fixa. Se ela continuar abrindo, ela vai quebrar o vidro. Opa, o prédio está caindo. Devagarzinho, mas está caindo. Aí você vai fazer as obras antes que o prédio caia, sem as pessoas dentro. Sem as pessoas dentro. Tá? Atenção. Agora sim, é uma engenharia, atenção, é uma engenharia mais difícil porque nem sempre essa fissura está visível. Tu olha assim, ah tá, tem uma rachadura ali. A vida é por dentro da coluna. É uma engenharia mais difícil. Acho que eu já contei o caso, atenção, eu já contei o caso do engenheiro e do mecânico, que ele falou, poxa, mas o que eu faço é o que tu faz. Por que tu ganha mais do que eu? Aí ele falou, tem razão. É meio que um motor que eu mexo, tem razão. Mas faz o que tu faz com o carro funcionando.
É. Você abre o cara com ele vivo, faz lá o que tem que fazer, quando você fecha, o cara tem que continuar vivo e resolver o problema. É um pouquinho mais difícil que mexer no carro desligado. Continuando. P31. Quando eu tenho uma multiplicação de radicais. Aqui a gente está? É. Bom, se for do mesmo índice, repete o índice e multiplica os radicantes. Vamos lá. Multiplicação. É o mesmo índice? É, cara? Quanto tem aqui? 2. E aqui? 2. É uma multiplicação? Sim ou não? Sim. Repete o índice e multiplica 3 vezes 6. 3 vezes 6? 18. 18. Que tá silêncio. Silêncio. Mais um minutinho, né? 2 minutinhos. Segunda-feira. Ninguém tem pressa de chegar em casa. 2 minutinhos depois do que bater a campo. Continuando. É multiplicação? Sim. É o mesmo índice? Sim. Repete o índice e faz 4 vezes 5, 20, que está aqui. É multiplicação? Sim. São radicais? Sim. Tem o mesmo índice? Sim. Repete o índice e multiplica 3 vezes x, dá 3 vezes x. P133. Quando os índices... Eita, que aqui está uma doideira. E está errado. Quando os índices são diferentes. Quando A não foi igual a C. Já estou vendo um erro aqui, blá, 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 blá. Então, minha Nossa Senhora. Mas vamos para o cálculo, né? É multiplicação? Sim. São radicais? Sim. Os índices são iguais? Não. Primeiro eu faço o quê? Ele multiplicou 2 vezes 3? 6. Por quê, pessoal? É o MMC dos índices. Os dois são primos? Sim. Quando isso acontece, Só multiplica direto. isso, que dá 6. Só que tem um macete. Pega o 6 e divide por... 2. que dá... 3. que vai multiplicar o expoente, que é 1. 3 vezes 1, então fica 2 elevado a 3. Pega o 6 e divide por... que vai dar... o resultado do 2 multiplica pelo expoente, que não tem é 1. 2 vezes 1, que dá 2 elevado a 4. E a resposta é a raiz sexta de 2 ao cubo vezes 4 elevado a 2. Que dá um número gigantesco que você não precisa fazer. Assim já está bom. É multiplicação? Sim. Ah, tá. Já falei aqui, foi perguntado hoje e o aluno está correto. Na aula agora, isso aqui é aprender. O que a gente está fazendo agora é aprender. Ter contato com o assunto. É o que eu estou fazendo. Aprender a fazer exercício. Na prova, meu objetivo é que vocês errem. É diferente. A prova é para o cara errar, não é para o cara acertar. Se o cara me perguntar alguma coisa, eu vou falar para ele errado. Eu quero que ele erre. Ah, eu esqueci isso aqui, eu vou ensinar errado. Por isso que ninguém pergunta nada em prova. Se eu falar alguma coisa, eu vou ensinar errado. Tá? Então, olha só, atenção. Etapas da aprendizagem. Primeiro, entrar em contato com o assunto. É o que a gente está fazendo aqui. Se aprender. Tô apresentando o assunto. Dando exemplo e tal. Fixar o assunto é fazer exercício. Você fixar o assunto. A prova é para que vocês errem. Aí tá, como é que eu sei que o assunto ficou? Porque tem coisa que eu aprendi que eu não lembro mais. Eu não sei fazer, por exemplo, miojo direito. Eu fui ver como é que faz miojo. O cara que faz miojo, o cara que criou o miojo morreu ano passado. Eu fiquei lá em casa um minuto de silêncio, porque miojo já salvou a minha vida. Miojo, às vezes acerta, às vezes erra. O miojo correto, pessoal, tem que botar um termômetro na água, tem uma temperatura certa, para tu botar lá aquele coisinha, né? Aí depois tu pega o tempero e tal, tem todo um processo para dar certo. Outra coisa, alguém aqui tem vó? Eu não sei o que tem na vó, que ela faz o miojo e fica muito diferente, cara. É outro nível. Mas voltando aqui pro nosso. Atenção. Atenção. É uma multiplicação? Os índices são iguais? Não. Quando os índices não são iguais, primeiro tem que igualar eles. Atenção.
Procedimento, tirar o MMC de 3 e 4. Que eu já vou dar a resposta que é 12. Então troco o 3 e o 4 por... Atenção, vou fazer o cálculo. Silêncio, silêncio. Ah, tá. Uma pergunta boa. O vice pode conversar para conversar à vontade. Vocês não. Conversa comigo aqui. Continuando. Bora calcular, atenção. Bora calcular o MMC de 3 e 4. Atenção. 3 e 4. Bom, dá para dividir 3, número primo, 2. Dá para dividir 3 por 2? Não. 4 dá? Dá, coloca. 4 por 2 dá 2. Repete o 3. Mais 8. 2 ainda dá para dividir por 2, que dá 1. Quando dá 1, para. Vem aqui, cara, senta aqui, ó. Tô carente, quero conversar com você. Vai ficar 5 minutinhos. Mas ele pode, tu não. Não no chão mesmo, aqui, ó. Porque eu tô carente. Senta aqui. Não, pode sair da cadeira, senta no chão. Pode sair da cadeira, no chão. Senta aí, tô carente. Confessa que eu tô carente. Vamos lá. Quando dá 1, a conta para. 3, repete. 3, que é número primo, só dá para dividir por 3. 3 por 3 vai dar 1. Quando dá 1, a conta para. Os fatores são 2, 2 e 3. Multiplicando, 2 vezes 2, 4 vezes 3. Então, MC de 3 e 4 é igual a MMC, igual a 12. Tá? Que é o valor que está aqui, silêncio, que está aqui. Esse é o novo índice. Aí o que eu faço? Pego 12 e divido por, que dá, aí faço 4 vezes, não tem expoente, é 1. 4 vezes 1, então fica x elevado a 4, que está aqui, ó. Próximo. 12 eu vou dividir por, que dá 3 multiplica pelo expoente, como não tem, 1. 3 vezes 1, 3. Fica y elevado a 3, que vem para cá, ó. E os dois se multiplicam. Essa é a resposta. Raiz 12 de x à quarta vezes y ao cubo. Notem que eu não quero saber quanto é. Eu quero que use a propriedade. P134. Divisão de radicais. Duas situações. Quando os índices são iguais e quando os índices são diferentes. Quando os índices forem iguais, se C for diferente de zero, a fração dos dois radicais é igual ao radical das duas frações. Ou seja, o índice e o radicando, vou falar aqui um pleonasmo, saem para fora da conta, ela fica assim. Exemplos. É uma fração? Sim. São dois radicais? Sim. Os índices são iguais? Sim. Procedimento. Esse índice com radicando sai, que está aqui, e fica 3 sobre 4, que é o novo radicando. Esse é o procedimento. O professor, quanto dá isso? Não estou perguntando quanto é que dá, eu quero que use a propriedade. Aqui, é uma fração? Sim. São radicais? Sim. Tem o mesmo índice? Sim. O índice com radical sai e o radicando fica 7 sobre 5. Aqui, é uma fração? Sim. São radicais? Sim. Os índices são iguais? Sim. Se tudo isso acontece, o índice 7, o radicando, sai, que está aqui, e lá dentro fica 3 sobre x, que está aqui. Outra propriedade. Potência, que a base é um radical. Potência de base com um radical. Procedimento.
vai ficar índice A, o índice permanece, pega esse e multiplica por esse. Só isso. Vamos lá. É uma potência. Expoente. Sim. Aqui dentro tem um radical? Tem. Procedimento. Repete o índice. Tá aqui. Na base. Repete esse cara. Tá aqui. E faz 2 vezes 5. 15. Meu Deus. 10. E vai pro... Essa pérola vai pro YouTube. Seria. Eu vou cortar, vou editar. Lá em Manaus, 2 vezes 5 é 10, cara. Eu ouvi 3. Imagina ele outro nome, você fazer uma multiplicação de 2 vezes 5. Eu vou considerar que ele viu 3 aqui e achou que era 3. Vou considerar isso. Vai gerar no YouTube. Isso. Depois vai pro TikTok, aí vai pro Snapchat. Deixa eu baixar. Bom, 2 vezes 5 é 10, então vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado a 10. Atenção, próximo. Atenção, uma potência, qual o expoente? 2. A base é um radical? Direto. Vai ser isso aqui tudo. 7 vezes 2. 2 vezes 7. Põe 14 aqui. Só isso. Tá aí, ó. Raiz quinta de 3 elevado a 14. Que dá um número gigantesco. É uma potência? Talvez. Sim, tá aqui, são expoentes. Tal, potência de C. Isso, expoente C. A base é um radical? É um X. Não olha. A base é a raiz quadrada de x ao quadrado. É 30. Tá? Então, se a base é um radical, que elas têm? Silêncio. É o último, é o último, é o último, é o último. Sai ninguém? Sai ninguém mais, não sai ninguém mais. Continuando. Basta fazer 2 vezes C, que dá 2 vezes C. Então vai ficar raiz quadrada de 2 vezes C. Outra coisa, como a multiplicação, mas atenção, para quem pretende fazer a Olimpíada da Matemática aqui, que é legal, pessoal, você viaja para o Rio de Janeiro e a prova é lá. Então você ganha pelo menos a passagem, você e um acompanhante, então é legal, tá? 2 vezes C eu posso trocar, C vezes 2. Então, em algumas situações, se eu precisar trocar o expoente numa potência, se eu transformar a base no radical, eu posso fazer isso e dar certo. Tá? Isso elimina alguns cálculos mais avançados. P137. Radical de radical. Radical que o radicando é o radical. Isso é muito radical. O radical que o radicando é um radical. Isso é nada radical. Isso Tá. é chato. Procedimento. Multiplica os índices. É isso. Qual índice? 3. O radicando é um radical? Não sei. É, ó, você tem um radical. Ele é radical. Então é o radical do radical. Ele é radical, Tá? mas não é legal. Procedimento. Multiplica os índices. 3 vezes 4. Então vai ficar raiz 12 de 6. Conforme está aqui, direto. Que trabalho, hein? Qual o índice? Sim. O radical é um radical? Então é o radical do radical. Pega os índices e multiplica. 5 vezes 3. 15. Então vai ficar raiz 15 de 2. Raiz 15 de 2. É um radical? Sim. Dentro é um radical? Se você lembrou da fórmula, 7 vezes 9, 63. Então vai ficar a raiz 63 de 3. Quanto será que dá isso, hein? Bora para a conta. 0,0.
Se eu perguntar, calcule o valor numérico. É muito zero. Raiz 63 de 3. Vai dar um número cavalo. Acho que nem vai dar aqui. Deu. Quanto deu? 1,0175991. Sabe lá Deus. O quê? Mas doutor, quanto de cimento? Pera aí. Vou truncar até aqui, ó. Deu quanto? Daria se fosse quilo, atenção. Como é que. Um quilo e 1 grama. Bom, bota 1 quilo lá que vai sobrar um pouquinho e dá certo. Né? Mas bota o quê? Bota uma lata de cimento. Pronto, resolveu. Aí, praticar. Bom. Num prédio, pessoal, atenção, importante. Num prédio é admitido um erro de 20% para cima ou para baixo. Então aqui, quanto é que deu? Praticamente 1, né? Então pode ser, se for quilo, pode ser 1 quilo e 200 gramas ou menos, 800 gramas. Eu errei. Pode ser 1 quilo e 200 gramas ou pode ser 800 gramas. É melhor errar para menos ou para mais? Para mais, né? Então bora botar aí 1 quilo e 100, né? É. Para menos, né? É. Mas assim, pessoal, nas fórmulas de engenharia já está prescrito que vai dar 20% a mais ou 20% a menos. Já está na fórmula implícita. Continuando. Lembrando que vai ficar 2 minutinhos depois da... Bater a campanha, não vai ser ninguém, tá? Só o representante e a vice. Só a vice e o vice. Só a representante e o vice. Não sai ninguém mais. Voltando para silêncio. Tá, parou aqui, né? Pessoal, hoje já deu. Anotem, P138. Próxima aula, vamos continuar do P138. Já pode descer, já. Definição. Leiam para mim. Então, no primeiro momento, a gente vai enxergar porcentagem como comparar a parte com o todo. Num segundo momento, a gente vai aprender que a parte pode ser maior que o todo. Aí muda o conceito. É como é que estava antes e como ficou depois. Bom, notação em fórmulas. Na P3. Pode ser utilizado esse símbolo aqui, tá? De porcentagem. É uma maneira de apresentar uma porcentagem. Outra maneira de apresentar é de forma fracionada, x sobre y, tá? Geralmente quando você vai fazer um cálculo, você apresenta assim. Quando você vai mostrar o resultado, você apresenta dessa forma. Com isso aqui, eu não faço o cálculo. Com isso aqui eu faço. Você efetuando essa fração, que é uma divisão, você vai obter um resultado. Tá? Que é um número, a gente está chamando aqui de número decimal. Então, a fórmula básica de toda a porcentagem. A parte dividida pelo todo é igual a x dividido por 100. Exemplos. Leiam para mim aqui. 2%. Aqui está na forma de porcentagem. Esse símbolo aqui indica isso. Aí vou pedir, passe para a forma decimal. Forma de fração. Qual é a porcentagem? 2%. Esse 2 fica sendo o numerador e você divide ele por 100. Então, passei da forma de porcentagem para a forma racional ou fracionária. Aí vou pedir, passe para a forma decimal, transforma em número. Aqui já é número, tá? Uma fração. Você vai dividir 2 por 100, que dá 0,02. Então, uma das atividades que eu vou pedir é passar de um formato para o outro. Forma decimal, 0,02. Forma de fração, 2 dividido por 100. Forma percentual, 2%. Lembrando, eu não estou dizendo aqui quanto é 2%.
Eu estou mostrando as formas de apresentar a porcentagem. Exemplo 2, leiam. 10%. Aí parte para a forma de fração. Você vai pegar 10 e dividir por 100 e tirar o símbolo. Fica 10 sobre 100, ou 10 dividido por 100. Aí passe para a forma decimal. Você faz a divisão. 10 por 100 que dá 0,1. Geralmente esses dois formatos são os utilizados para fazer cálculo. E para apresentar o resultado, você apresenta nesse formato. P4, fórmulas. As fórmulas que nós vamos utilizar no nosso curso. Aqui na forma por extenso, vou aqui para a forma armada. A parte está para o todo, assim como x está para 100. Então, porcentagem, pessoal, nada mais é que um tipo de fração. Fração comigo, vocês não viram ainda. Tá? Fração a gente vai ver num outro momento. Então, para mim isso aqui está errado. Se tiver primeiro a fração... Desculpa, professora, eu estou na sala errada, eu vim na sala errada. Você conhece? Não. Meu Deus. Alguém encosta lá, alguém encosta lá. Vou falar pro amigo do Grau. Alguém pode fazer? Ela me ama. Estou acostumado a torrar todo dia, eu estou estranhando o clima. Ela também me ama e me ela me ama, professora. Chama. Quem é essa aí? Ela me mãe, professora Simone. De artes? Ela me ama. É tranquila? Ela me ama. É? Ela é tranquila. Ela me ama. Ela fez uma questão. Leva a cartinha pra casa. Só vai ficar pra aula se tiver essa parte. E ela veio. Ela é Bom, Já? Obrigado. Continuando a aula. Então, uma porcentagem, pessoal, como está aqui, é uma comparação entre frações, tá? A parte está para o todo, assim como o x está para 100. Nota que tem 3 variáveis, P, T e x. Sempre, pessoal, das 3, eu vou dar 2 e vocês calculam a outra. É sempre assim, tá? Em fração, quando eu tenho uma igualdade de frações, é uma propriedade. T vezes x, que está aqui, é igual a P vezes 100, ou 100 vezes P, que está aqui. Isso se chama de igualdade entre extremos das frações, tá? A explicação para isso, a gente vai ver quando a gente vai estudando fração. Mas o que interessa é que o todo vezes x é igual a 100 vezes a parte. Dessa forma, resolve qualquer problema com porcentagem. Aí aqui, P é a parte do todo, T é o todo, x é o valor em relação a 100 e 100 é 100. Exemplos. P vale 5. O todo é 50. Aí a pergunta, quanto é x? Ou seja, quanto eu tenho? 50. Eu peguei quanto? 5. A pergunta é x. 5 é quantos por cento de 50? 45. 10. 10%. Muito bom. Tá? 10%. É, 5 de 50 é quantos por cento? 10%. Para quem já sabe fazer essa porcentagem, nem faz a conta, já faz direto. Aí vem, precisa passar pela fórmula? Não. Mas eu tenho que ensinar a fórmula para quem não sabe porcentagem ainda. Tá? Então vamos lá. Como é que é feito esse cálculo? A ideia é ensinar quem... Já vi que você já sabe, mas alguns aqui não sabem. Então tá. A parte dividido pelo todo, a parte é 5 e o todo é... Temos um erro na apostila, corrijam. Não é 5, é 50, corrijam. É que tem erro. Primeiro easter egg da apostila. Tá? Aqui não é 5, é 50, corrijam. Tá? Corrigido, estiveram na apostila. É igual a x dividido por 100. Para fazer o cálculo. Paula. Eita, pô. Que bom que é ruim. Não, é pior. Pô, 50.
Olha que é 50, por que você Então fez? tá, vou pegar, atenção, Aonde você atenção. Aqui, ó, aqui não é 5, é 50. Vem aqui, ó. Os dois? Só aqui, aqui. Atenção, atenção. Então tá, atenção. Bom, como eu já falou, é 10%. Vou chegar nesse valor. Então, vamos lá. P, atenção, a parte está para o todo, assim como X está para 100. Quanto é a parte? Cadê? Aqui. Quanto é a parte? 100. Ah, não, 5. Então troca o P por 5. O todo é? 50. Aí X sobre 100. X sobre 100. Essa é a fórmula que resolve qualquer porcentagem. Então, efetuando o cálculo, 5 vezes 100, 5 vezes 100 é igual a 50 vezes x. 50 vezes x. Não vou fazer o cálculo. Bom, quem eu quero saber? Quem eu quero saber? X. Tá. Atenção, atenção. Tá? Então, 50 tem que ir? Como ele está multiplicando, eu vou dividir dos dois lados por 50. Desse lado e desse lado. Tá? Multipliquei por 50, dividi por 50, sai. Quem ficou? Que é o que eu quero saber. Aí nós temos aqui, ó. 5 vezes 100 dividido por... Tá. Quando é fração, tem uma manha. Tem zero aqui? Tem zero aqui? Posso cortar. Corto um zero daqui com um zero daqui. Então ficou 5 vezes 10 dividido por 5. E eu posso cortar 5 com 5. Mas se eu cortar, não fica nada embaixo. Para fazer isso, eu vou multiplicar aqui embaixo por 1. Que aí vai aparecer pelo menos 1. Não altero 5. Multipliquei por 5, dividi por 5, corta. Ficou quanto? 10 dividido por 1, que dá quanto? 10 dividido por 1? 10. 10. Ou seja, x é igual a 10. Esse valor já está em porcentagem. Então aqui é 10%. Voltando para o exercício. Quanto é a parte? Quanto é tudo? Então, 5 é 10% de 50. Tá? Lembre-se, sempre são 3 variáveis, P, T e X. Eu sempre vou dizer 2 para vocês, vocês calculam a outra. Outro exemplo. Quanto é a parte? É o que eu quero saber. Mas quanto é tudo? Quanto é a porcentagem? 10. Então, 10% de 50 é quanto? 5, direto. Tá? Aí vamos lá. Tem um segredo para calcular algumas porcentagens imediatas. Por exemplo, 10%. Qual o total? Isso, 50. Tem vírgula? Coloca. Atenção. Quanto ele quer? 10%, pessoal, de qualquer valor, basta pegar a vírgula e deslocar uma casa nessa direção. Então, tira a vírgula daqui e coloca aqui. Deu quanto? Acabou. Tá? Então, 10% de 50 é? E está aqui a resposta. Tá? Então, atenção. 10% de qualquer valor, basta deslocar a vírgula uma casa nessa direção. T5, leiam tudo, as duas linhas. Leiam. Tá. Porcentagem geralmente é apresentado como juro, ou um acréscimo, ou um desconto. Tal coisa teve um juro de tanto. Tal coisa teve um desconto de tanto. Está atrapalhando a aula, cara. Tá
atrapalhando a aula. O professor, ele só tá... Ele está atrapalhando a aula. Ele está com chacota, isso é chacota, cara. Tal coisa teve um juro de tanto, tal coisa teve um desconto de tantos por cento, tal coisa teve um acréscimo de tantos por cento. Tá? Então é assim que o comércio utiliza porcentagem. Tá? A gente vai fazer na parte da matemática. Lembrando, para entender isso aqui, porcentagem, pessoal, é um tipo de fração. Tá? Então a gente vai ter que adiantar alguns assuntos de fração. P6, montante. O que é o montante? É como é que ficou depois. Eu tinha um valor, apliquei o juro, aí como ficou depois? Se você sofreu um acréscimo, então é o que você tinha, mais o percentual que o cara aplicou. Aí aumentou. Se você sofreu um desconto, você tinha um valor, sofreu um desconto e o valor ficou menor. Tá? Montante é isso. Como era antes e como ficou depois. Existe uma fórmula, que é essa aqui. O montante é igual a tudo, que é quanto você tinha antes, vezes o resultado daqui. O que é que tem aqui dentro? É 1, mais, se for um acréscimo, menos, se for um desconto, a taxa percentual que é informada. Lembrando, geralmente eu quero saber o montante, como ficou depois. Vamos aqui para os exemplos. Leiam para mim o exemplo 1. Está na apostila, leiam para mim. É 1, bem aqui. Qual é o montante? Qual é o montante de 80 mais 10%? Isso, é o que ele quer saber. Tá? Bom, aqui na fórmula, M é igual a T vezes 1. Bom, é mais 10%, né? Então, teve um aumento de 10%. Então, mais a taxa, que é X. Essa aqui é a fórmula. Lembrando, na minha prova, não precisa decorar a fórmula, que a fórmula está na apostila, vocês podem fazer. Dá para fazer de cabeça? Dá. Quanto é que eu tinha? 80. Quanto é a taxa? 10%. Quem sabe calcular de cabeça quanto é 10% de 80? 8. Só é pegar o 8 e somar com 80, que dá? 8. Não. É 88. 88. Então o montante é? Aí já tá de Isso. Quem sabe trabalhar assim, já faz direto. E tá certo. Tá? Quem não sabe, tem que usar aqui a fórmula. Então vamos lá. Montante, M, é igual a tudo. Quanto é tudo? É quanto o cara tinha. 80 vezes o resultado disso aqui. 1 mais a taxa. Quanto é a taxa? 10% não consigo fazer nesse formato. Tem que passar ele para o número. Então aqui, ó, 10% é igual a 10 dividido por 100, que dá 0,1. É esse valor que vai entrar aqui. Então vai ficar 1 mais 0,1. Que dá quanto aqui? Dá Perfeito. Então, M é igual a 80 vezes 1,1. Agora eu tenho que efetuar essa multiplicação, que dá 88. Efetuando a multiplicação, 80 vezes 1,1. Vamos lá. Esse aqui primeiro, 1 vezes 0. 1 vezes 8. Próximo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. Aí vou juntar isso. Aqui dá 0, aqui dá 8 e aqui dá 8. Deu quanto? Tá certo? Não. Só que, contas assim, eu boto a vírgula aqui e vou olhar os fatores. Nesse fator, não tem parte decimal, não tem número depois da vírgula. Nem vírgula tem. Nesse fator, tem número depois da vírgula. Quanto? Não me interessa saber quem é. E sim quantos...
Eu tenho que ensinar para quem não sabe. Eu sei que você já sabe. Tem que dar o prosseguimento. Depois da vírgula tem quantos algarismos? 1. Então lá embaixo, a vírgula vai dar uma casa nessa direção. Então ela sai daqui e vem para cá. Ficou quanto? 88, que é a resposta. Então, o montante é igual a 88. Conforme está aí na apostila. Resposta? Montante é quanto você tinha? 80 mais 10%. Isso. Não é fácil pegar os 10% e dividir pelo 80, aí dá 8, é só Pois é, mas pode ser um desconto. Mas tá escrito que É uma outra maneira de fazer. Mas a fórmula que está na apostila é essa. Então, quem for usar a apostila, tem que usar essa, tem que fazer desse jeito. Se for na prova no quadro, No quadro? pode ser desse jeito. Não, se você chegar lá e botar a resposta, tá certo. Não. Se eu pedir... Tá, boa pergunta. Se eu pedir o cálculo e ele fizer do jeito que ele falou, também tá certo. É uma outra maneira de fazer. Porque no caso ele sabe trabalhar com fração, então ele faz de uma outra forma. Essa fórmula eu já deixei... Porque eu não trabalhei com fração. essa forma precisa demorar mais. Mas chegou na resposta. Sem usar fração. Sem usar fração. Como que a gente aprendeu fração, não sei. Continuando. Vocês viram lá uma pizza, né? Era isso aí. É bem mais complicado que isso aí. Mas é o nosso terceiro assunto, que está na apostila. Bom, vamos lá. Exemplo 2. Leiam. Leiam. Exemplo. 80 para 88 variou em quantos por cento? Ele quer a taxa. Bom, quanto eu tinha? Ficou quanto? 88. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Ele não quer saber o quanto aumentou. Aumentou 8. Ele quer saber a porcentagem do aumento. 10%. É o exercício anterior. A gente acabou de... Aí, mas deixa ele lá pro lado. Tem um cálculo. Eu não vou fazer o cálculo aqui que já fez no exercício. Mas se você já fez o anterior, já sabe que a resposta é 10%. Na verdade, só era negociado. Não está aqui 10% em lugar nenhum, né? Não é negociado da última pergunta. Assim, na verdade, a resposta está na outra pergunta. Quem fez minhas provas já percebeu que às vezes eu pego o resultado de uma questão e coloco na outra. Então fica fácil. Só que assim, se tu errar essa, tu erra. Aí tu sai errando. Tem que ser esperto. Um aluno falou na outra turma. Ah, pode usar calculadora em porcentagem? Pode. Inclusive está na postura. Quem viu a emenda, está lá. Tá escrito lá, uso de calculadora. Está escrito lá. Mas eu posso usar na prova. Deixa eu explicar. Porque como vocês não viram porcentagem ainda, quem não sabe não consegue fazer. Só que assim, ó. Se eu fizer uma prova para calculadora, todo mundo tem que usar calculadora. Quem não usar não vai conseguir fazer. Tá? Eu não sei se alguém vai vir com calculadora para a sala de aula. Eu vou vir com uma desse tamanho, professor. Não tá. Qual era o mais simples? Pessoal, olha, tá aqui a prova, pode usar calculadora. Todo mundo ia fazer o quê? Puxar o quê? Calculadora. O celular. Eu vou usar calculadora. O celular. Professor, Não, mas calculadora. não pode usar calculadora. Tá escrito, não. E se alguém puxar uma pistola? Não. Quando tu chegar na faculdade, a primeira coisa que eu vou falar é pega a calculadora. Primeira coisa que ele fala. Por que não pode fazer de cabeça? Não, qualquer conta é muito alta. A conta é enorme. E eles não querem saber. Lá, ele não quer saber se sabe somar. Não é isso que eles cobram lá. A gente aprende a somar. Atenção. Boa pergunta. Para que eu vou contratar um engenheiro se eu posso botar na calculadora e fazer o cálculo? Por que eu vou contratar? Dá 14 mil para o engenheiro. Porque já a calculadora quebrar, Eu compro outra. Quanto é uma calculadora? É menos de 14 mas em mil. cima da hora. Se mandar uma vai lá no Pega o celular. Galinha do Xavier, se for dia de domingo. Atenção. Atenção. Pessoal, é importante saber fazer o cálculo sem calculadora, sim. Mas alguns cálculos, principalmente para engenharia, não me interessa o cálculo, e sim o resultado. Eu não vou pegar coluna por coluna e ficar 3 vezes 0,37 mais. Não vou fazer isso. Porque você falou que errar. Bom, vamos voltar para o nosso assunto, que isso aí é um outro debate. Mas vamos lá. Se vocês lerem a ementa do curso, está escrito lá, uso de calculadora, está escrito lá, uso de calculadora, está escrito. Curso profissional. Então, use a calculadora.
Então era para falar, pessoal, puxa a calculadora aí. Quem é que vai puxar a calculadora aqui? Quem anda com a calculadora? Não, aqui eu. Eu vou puxar a calculadora. Eu aqui, ó. Vou pegar meu... Eu vou dar uma calculadora desse tamanhozinho. Não, vou pegar meu... Atenção. Vou pegar aqui meu tablet e vou fazer. 3 vezes 0,57 elevado a 1 sobre 2. Tá, atenção. 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 Essa conta aqui, ó, dá mais ou menos uns 20 minutos para fazer. Tá aqui o resultado. Atenção. E eu vou usar isso tudo, não, para vocês, a gente sempre vai truncar na segunda casa. Então o que me interessa é 1,3. É suficiente para resolver. Tá? Só que assim, ó, se eu fizer uma prova para calculadora e uma pessoa vier sem calculadora, basta que uma não venha sem a calculadora, não consegue fazer. Aí qual seria o correto? Ah, pessoal, a prova da calculadora, eu vou fornecer a calculadora. Então a gente tinha que comprar uma calculadora para cada um. Eu vou comprar. Dá 10 reais. Pega. Quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas tem aqui? 23, 26? 24 pessoas. 24. Aí, ó, vamos lá, uma pergunta excelente. Ah, professor, se pôs a calculadora, todo mundo acerta, certo? De jeito nenhum. Ah, porque tem muito. De jeito nenhum. Lá na faculdade, pessoal, não é fazer... Atenção, se tem uma máquina que faz esse trabalho, calcular, que a calculadora faz, o ser humano não precisa fazer isso. O que você faz é armar a conta. Armar a conta, esse é o nosso trabalho. Quando terminar vai dar um resultado. Aí você vai olhar, peraí, essa coluna ficou com 27 quilômetros. Está errado. É uma casa com 27 quilômetros de altura. Está errado. Tá? A máquina fez o trabalho, está certo. Está certo. Aí tu vai ver o que está errado lá no cálculo. Alguma informação está errada. Não é a máquina que errou. O resultado está errado. Continuando. Voltando lá para a apostila. Dá tempo ainda? Dá tempo ainda? 15 minutos. Só isso aqui, pessoal, para terminar. Atenção. Atenção. Exemplo 2. Bom, então conforme a gente já viu, de 80 para 88, quanto é... Atenção. Quanto é a taxa? Quanto é a porcentagem? 10%. Tá? Bom, marque na apostila, próximo assunto, P7. Tá? Já é exercício. Tá? Atenção, pessoal. Atenção. Só um aviso. Atenção. Só um aviso rapidinho. Silêncio. Conforme eu prometi, a gente fazer uma recuperação na quarta-feira. Só que eu não vi, né? Então vamos marcar essa recuperação para sexta. Então sexta-feira, recuperação. Quarta. A gente tem exercício para resolver, pessoal. Tá. Sexta-feira a gente faz uma recuperação. Assunto: potência. Estudo em potência. Tá? Pode ficar à vontade. Representante. Só me empresta um tablet e uma pessoa empresta um Não. Ei, professor, eu vim primeiro, professor. Ei, professor, não seja injusto, eu vim primeiro. Não quero ninguém levando recadinho da Deixa eu só, rapidinho. Tu nem ia fazer isso? Simone, né? Fazer rapidinho. Só desligar lá a tomada. Não, no quarto. Não passou no quarto. Eu não tenho que trabalhar no quarto. Eu tenho aula segunda, terça e... Cadê, professor? Eita! Não é assim, não. Traz outro tablet. Tá, pega outro lá. Já viu o outro tablet? É um L, né, professor? Aqui tá dançando. Como é, Larissa? Bora jogar samba aqui, Santos.